A série Boots da Netflix deu o que falar, mas e aí, será que a gente vai ter segunda temporada? Será que essa história tão envolvente aí vai continuar? Vamos descobrir agora. Bom, vamos direto ao ponto. Até agora não se sabe se vai ter a segunda temporada, porque a Netflix ainda não se manifestou sobre o assunto. Entretanto, o ator principal da série, o Miles Heiser, que faz o Cope, revelou em uma recente entrevista à revista Variant que deseja muito que o projeto tenha uma segunda temporada, porque há muita história para contar da diferença do Greg ali na Marinha, até a política Don't Ask, Don't Tell, que eu vou explicar aqui para vocês nesse vídeo, e a época que foi revogada. E isso teria muito plano para manga, segundo o próprio ator, nessa entrevista que ele deu para a revista. Bom, para quem não acompanhou Boots, é uma série inspirada no livro de memórias The Pink Marine, de Greg Cope White, e a trama é ambientada durante a década de 90 e gira em torno de Cameron Cope, um adolescente gay americano que ainda não saiu do armário oficialmente. Ao lado do seu melhor amigo, Ray McFray, ele decide se alistar no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos para fugir de uma caótica família. E entre treinos exaustivos e disciplinas militar, o medo constante de ser descoberto que Cameron precisa encontrar força para se afirmar em um ambiente tão hostil e severo. Bom, galera, eu assisti a série, achei sensacional. De início ela começou a parecer que seria mais uma série engraçadinha, gay ali da Netflix, onde de fato as coisas não seriam aprofundadas, mas mostraria só a dificuldade de você ser gay, escondido num ambiente tão hostil ali, que é um ambiente militar, que é um ambiente muito duro, com todo mundo, ainda mais quem de fato é gay, né? E aí, o elenco é sensacional, encabeçado pelo Miles Heiser, como eu falei pra vocês, e o Liam Ho, que são esses dois amigos que se alistam aí na Marinha pra tentar seguir aí um rumo. Na verdade, o protagonista ele tinha muita dificuldade ali de se encaixar no ambiente escolar, na própria família dele. A mãe dele é ninguém mais, ninguém menos que a Vera Farmiga, que é uma atriz sensacional, a protagonista é da franquia Invocação do Mal. E aqui nessa série, ela não aparece tanto, mas ela tem algumas cenas muito emblemáticas. E a cena final dela é super emocionante, ela conversando com a mãe do amigo dele lá, a mãe do personagem do Liam Ho. Então ela faz uma mãe ali muito desleixada, mas que no fundo sentiu essa perda, assim, essa ida do filho para a Marinha. E ela não tem tantas cenas aqui na série, mas as cenas que ela aparece são muito emblemáticas. Ela é uma atriz maravilhosa. Fora ela também, a gente tem no elenco o Blake Byrne, da Escolha Perfeita 2, o Jack Bohan e o Max Baker, que é o intérprete do sargento Liam Robert Sullivan, que também tem grande destaque na trama, porque ele é um sargento que, bom, se você não assistiu a série, assista depois, vem aqui ver esse vídeo, que esse vai ter spoiler. E continuando, ele é um sargento gay, só que também ele não é assumido. E ele tem uma trama, um contexto dramático ali, uma linha dramática muito interessante por trás de toda a história dele, que é revelada a partir, eu acho que lá pro 4º capítulo. Então ele chega ali de uma maneira muito agressiva, um cara muito misterioso. Só que a história dele ali por trás de toda essa máscara, né, de toda essa agressividade é revelada a partir do momento que a gente descobre que ele teve um caso também com um cara de alto patente ali, de alto escalão, também das forças ali da militar. E essa história, ela não é tão... a gente sabe o que aconteceu ali, mais ou menos. A gente sabe os rumos que essa história tomou. A gente sabe do sofrimento do personagem por conta disso. Só que ela não foi desenvolvida. Por isso que a segunda temporada seria legal, para justamente mostrar o que de fato ia acontecer com essa história aí do sargento Liam, né? O Max Parker tá excelente aqui, um ator lindo, mas ele tá muito bem no papel também, como todo o elenco da série. Bom, falando agora um pouco desse contexto histórico, Don't Ask, Don't Tell, que foi o que o ator, né, o protagonista aqui da série, falou nessa entrevista, quando ele foi questionado se teria ou não uma segunda temporada. A gente tem que pegar um contexto histórico desde o início ali, quando teve essa ideia da série. Na verdade, como eu falei pra vocês no início do vídeo, a série foi baseada no livro do Greg Cope White, The Pink Marine, que ele conta as experiências pessoais dele, de como foi servir ali a Marinha na década de 70, especialmente em 1979, onde de fato era
estritamente proibido você ser homossexual e servir ali as Forças Armadas. Então ele passou realmente maus bocados ali, igual o nosso protagonista aqui da série, mas não é uma série assim que é exatamente igual. É baseada, mas o próprio autor teve ele participou ali da produção, ele esteve bem de perto com os atores, com o protagonista, para contar as experiências. Então foi uma série que realmente teve muita ligação com esse livro. Só que ele viveu essa história nos anos 70 e a série se passa nos anos 90. E aí já tem... É legal, porque mostra todo o contexto da época também. Tem umas cenas ali que todos estão reunidos para assistir Caça-Fantasma 2. O filme tem toda a trilha sonora, toda a ambientação, toda a parte estética, artística, baseada nos anos 90, o que é muito legal também. E na verdade, essa política que ele fala na entrevista, de não pergunte, não conte, né, traduzindo, ela na verdade foi criada, foi reconhecida e estabelecida em 1994, quando pessoas lésbicas e gays e bissexuais poderiam legalmente servir as Forças Armadas. Havia uma norma clara, que era essa: não pergunte, não conte, que proibia que discutisse sua sexualidade. E ela foi eliminada em 2011, quando pessoas abertamente gays foram finalmente recebidas nas Forças Armadas Americanas, e os novos progressos vieram posteriormente. Criada em 1951 e extinta em 2013, esta controversa legislação militar proibia que militares se envolvessem em copulação carnal não natural com qualquer pessoa do mesmo sexo. Ao conceder o perdão, o presidente Biden, na época, emitiu uma declaração reconhecendo que muitos ex-militares foram condenados simplesmente por serem eles mesmos. E a série do Netflix mostra isso, só que na verdade assim, a série se passa nos anos 90. E em 94 que teve essa questão do não pergunte, não conte. Então, ele tá num período ainda que realmente não tinha essa coisa de aceitar legalmente pessoas gays, mas era tudo no armário ainda, seguindo aquela época dos anos 70, onde foi escrito o livro. Então é interessante por conta disso. E aí a série aborda, como eu falei pra vocês, esses diversos personagens, não só o nosso protagonista adolescente que tá ali buscando um caminho, né, pra poder se virar sozinho junto com o melhor amigo dele, mas também esse tenente que eu falei pra vocês, que já tem a caminhada ali, já é um sargento, mas que vive esse dilema, assim, essa coisa para ele interna muito difícil de não poder se assumir, de não poder ser ele mesmo e ter que usar esse teatro, esse contexto, se esconder através de um cara durão, através das forças militares ali, para poder fingir que é um cara que não é gay ali. Então é muito triste. Se você for parar para pensar, a série traz muita discussão em torno com relação a isso, até que ponto, porque assim, na verdade, quem assistiu a série sabe o que eu tô falando aqui. Ele teve uma perseguição, vamos dizer assim, com o nosso protagonista, né, o personagem do Miles, porque parece que ele se via no Miles, ele já entendia que de fato ali ele era gay. Então a série tem muito disso, ela aborda não só o protagonista e o melhor amigo dele, mas os outros também, os outros recrutas que estão ali, cada um tem seu drama pessoal, cada um tem a sua dor, o seu contexto dentro da história. Existem cenas muito emocionantes, existe cena de a amizade deles que se formou ali, cada um com seu pensamento, cada um com sua história de vida, para um bem comum que era finalmente se formar, então enfrentar todos os desafios ali que não eram fáceis, pelo contrário, eram muito difíceis. E existem coisas cômicas, como a questão dele do banheiro, né, quem assistiu vai saber o que eu estou dizendo aqui. Existem coisas bem dramáticas, bem profundas, que era justamente essa relação do sargento com o Miles aqui, como eu falei para vocês, ele se via no Miles, então ele pegava no pé dele assim, para ele poder criar essa casca dura que ele criou, e isso vale muito para discussão pós-série, até que ponto isso é saudável, não só pro cara que está sendo agredido ali, né, está sendo, como é que se diz, está sendo atordoado ali pelo sargento da alta patente, quanto para o próprio sargento mesmo fazer isso para poder criar uma casca num cara que ele se via, né? Então é muito legal porque existe muita coisa a ser falada aqui. Não é só uma série só de comédia, não é uma série que passou despercebida. Pelo contrário, ela fez muito barulho, muito sucesso na Netflix, tanto que causou polêmica nos Estados Unidos também, com declarações de pessoas ligadas a altos órgãos ali dos Estados Unidos criticando a série, falando que ela tinha um viés completamente errôneo. E na minha opinião, não, eu acho que é o que aconteceu, é baseado no livro, é o que acontece e está aí para
levar discussão e levar conversa sobre o tema, sobre o assunto. Eu gostei demais, como eu falei pra vocês, achei que o elenco tá muito em sintonia, achei que a série carrega histórias muito pesadas ali de cada um dos personagens e também traz muito essa nuance de como o contexto ali da dificuldade que eles passaram fortaleceu a amizade deles, cada um com a sua maneira, do seu jeito, mas que no final ali, nos últimos episódios, no último episódio, torceram meio que um pro outro, vivenciaram aquilo de uma maneira muito única. Os dramas aqui são muito fortes, isso que eu achei muito interessante, e dá gancho sim para a segunda temporada. Tomara que a Netflix consiga concretizar isso, para que a gente possa ainda seguir ainda com todo esse contexto político da época também. Então a série termina mostrando um contexto político real que estava acontecendo ali, que talvez eles poderiam ser recrutados para poder enfrentar. Então tem muitas coisas que eu acho que pode ser falada ainda e muitas coisas que pode ser desenvolvida através desses personagens aqui da série. Então é isso, galera, já me alongando muito aqui, mas eu achei Boots uma série impressionante, uma série muito divertida e ao mesmo tempo muito dramática, muito séria naquilo que ela quer dizer, muito emocionante naquilo que o personagem principal transmite para todos ali e das suas vivências pessoais, de como estar nesse meio ali, ter que cortar as asas para poder se encaixar, o quão é difícil, né? Todos nós vivemos e vivenciamos, não dessa maneira de treinamento militar, mas todos nós acabamos vivenciando isso, seja nossa infância, pré-adolescência, vida adulta ali, onde a gente tem que muitas vezes nos colocar uma máscara social, nos vestir com aquilo que a gente não é, para poder conseguir conviver bem com a situação, com o mundo externo ali, e tentar buscar saídas para você finalmente conseguir ser você mesmo em um ambiente seguro, né? O que é muito interessante, o que gera muita discussão e o que traz luz para essas questões, né, tão violentas em torno da comunidade gay. Então é isso, mas se você assistiu, eu quero saber a sua opinião, deixe nos comentários que eu respondo tudo. Gostou do vídeo? Curta, divulga, compartilhe. Gostou da série? Diga o que você achou nos comentários que eu respondo tudo. E é isso, a série toda já está disponível no Netflix e vamos torcer muito para que venha uma segunda temporada aí, para que possa ter mais questões a serem discutidas aí. Num ambiente militar que é tão interessante, né, que é tão polêmico, como aconteceu com essa série aqui, e que precisa ser dito, que as pessoas precisam ser vistas como elas são e não como a sociedade impõe, principalmente nos tempos atuais, tá certo? Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, até a próxima, tchau.